Passando a palavra para a Maria Lúcia Fatorelli. Bom, boa tarde. Muito grata, presidente, senador Paulo Paim, relator, senador Hélio. Cumprimento a todas as pessoas presentes. Acho que está ligado. Não é? Eu gostei de ficar para o final, porque vou colocar, pode ir passando, vou colocar algumas contribuições da Auditoria Cidadã da Dívida para esse debate, senadores presentes. Nós estamos aí diante de uma avalanche de reformas, a reforma da Previdência não está sozinha, não é? Tem também a trabalhista, a tributária, que quase não estão falando nela, mas estão todas conectadas. A da Previdência, especificamente, por trás dela, argumentos insustentáveis. Então, se os argumentos são insustentáveis, o que é que está por trás dessas contrarreformas? O sacrifício social para cumprir a emenda constitucional 95, resultante da aprovação da PEC 55, ou PEC 241, que é o quê? Colocar o ajuste fiscal na Constituição Federal. Tirar de todas as áreas primárias para que sobre mais para a dívida pública. E o que está por trás também? Os privilégios financeiros. Destinar mais recurso para a chamada dívida pública. Nesse sentido, eu já inicio fazendo uma proposta que essa CPI resgate as investigações da CPI da dívida pública, feita na Câmara dos Deputados em 2009, concluída em 2010. Outro objetivo, aumentar o volume de negócios do mercado financeiro, por meio dos planos de previdência privada e dos fundos de pensão de natureza aberta. Então, nessa tela aqui é o resumo do que eu vou colocar, tá? Então, a conjuntura, numa conjuntura de corrupção generalizada em todos os poderes, nós temos aí uma crise fiscal e uma avalanche de reformas, todas elas conectadas entre si. O principal argumento da reforma da Previdência é o falacioso déficit, que não existe. A reforma tributária, que ninguém está falando nela, ela transforma as contribuições sociais, que o governo não considera na hora de calcular o financiamento da Seguridade Social, a COFINS, a Contribuição Social sobre Lucro Líquido, o PIS/PASEP, a reforma da Previdência, que já tem relatório pronto do deputado Luiz Carlos Rauli, transforma essas contribuições sociais em imposto, dando fim à vinculação constitucional dessas contribuições ao financiamento da Seguridade Social. E a reforma trabalhista, olha, quando ela cria o trabalho intermitente, precariza o mercado de trabalho, como é que essas pessoas vão conseguir completar 25 anos para se aposentar? Não é? Então, todas essas contrarreformas estão conectadas. A justificativa é o ajuste fiscal, pode passar, para ter mais recursos para a dívida pública. E de onde vem essa crise fiscal? Nós não tivemos nenhuma calamidade no Brasil, nós não tivemos nenhuma praga, pelo contrário, temos batido recorde de safra, temos todas as potencialidades neste país. De onde veio essa crise? A maior crise da história que está acontecendo aqui no Brasil. Essa crise foi uma crise construída, foi uma crise provocada. Por quê? Por uma política monetária suicida, que pratica as taxas de juros mais elevadas do mundo, sem justificativa técnica, política, jurídica ou econômica. Essas taxas de juros, que não servem para controlar o tipo de inflação que existe no Brasil, são o principal fator de crescimento da dívida pública. E são o principal fator de paralisação da economia, da causa da desindustrialização, da crise no comércio, do desemprego e tudo que provocou essa crise. Junto com as taxas de juros mais altas do mundo, o Banco Central, com a desculpa de controlar a inflação, restringe a base monetária. De que forma? Enxuga, senadores, 1 trilhão e 100 bilhões de reais atualmente de dinheiro que sobra no caixa dos bancos.
nas chamadas operações compromissadas. Na prática, é uma remuneração da sobra de caixa dos bancos. Toda a teoria econômica, inclusive o famoso economista Thomas Piketty, diz que seria um suicídio o Banco Central não irrigar a economia e não baixar juros. O nosso Banco Central faz o contrário, pratica taxa de juros historicamente mais elevadas do mundo e, além de não emitir moeda, esteriliza 1 trilhão e 100 e ainda remunera esse 1 trilhão e 100 diariamente, gerando uma despesa pública. Além disso, o tipo de swap cambial que o Banco Central faz. Nós vimos, inclusive, no escândalo da semana passada, numa volatilidade da moeda estrangeira por conta do escândalo. O que o Banco Central fez? Emitiu 4 bilhões de contratos swap cambial num dia, mais 2 bilhões no outro. Quando estava na cara que aquilo ali era uma volatilidade intrinsecamente ligada ao escândalo, o Banco Central foi lá e emitiu contratos. Isso tudo vai gerar um prejuízo. Isso que os jornais estão dizendo, que a JBS e a JBS lucraram centenas de milhões de reais. Quem ficou com a perda do outro lado? O Banco Central. E como é que o Banco Central cobre esses prejuízos? Com título da dívida pública. Então, essa política monetária suicida, de taxa de juro alta, de operação compromissada, que também emite 1 trilhão e 100 de dívida pública para cobrir essa remuneração da sobra de caixa dos bancos. E esse tipo de swap cambial que o TCU, tem uma representação no TCU 012-015 de 2003, que diz que é ilegal. E continua sendo praticada no país. Então, todos esses itens, temos um artigo, o Banco Central está suicidando o Brasil, que pode ilustrar essa compreensão dessa política monetária suicida que causou essa crise e que continua aprofundando a crise. Não é? Então, o problema do Brasil não está nos gastos sociais, não está na Previdência. A Previdência Social é solução, é o maior sistema de distribuição de renda que existe no Brasil. O problema do Brasil está nos mecanismos que geram dívida pública, ao mesmo tempo em que transferem ganhos bilionários, trilionários ao mercado financeiro. O problema está na elevada taxa de juro, na aplicação de juro sobre juro, na contabilização de juro como se fosse amortização, uma fraude que atenta contra o artigo 167, inciso 3 da Constituição. O swap cambial da forma como ele é praticado aqui pelo Banco Central, a remuneração da sobra de caixa dos bancos. Nesse sentido, aqui no Senado foi aprovado um requerimento ao TCU, de iniciativa do senador Álvaro Dias, para que o TCU fizesse uma auditoria da dívida interna. A Auditoria Cidadã fez várias sugestões ao TCU, que podem também ilustrar os trabalhos dessa CPI. Então, a crise fiscal provocada pelo excessivo gasto financeiro está a exigir contra-reformas, não para controlar o gasto financeiro, que é o que está afundando o Brasil, é o que está afundando as empresas, todo o funcionamento desse país. As reformas estão sendo exigidas no sentido contrário, no sentido de controlar as despesas primárias na emenda constitucional 95, deixando livre os gastos com a dívida e os gastos com as empresas estatais não dependentes, um negócio fraudulento, equivalente ao que quebrou a Grécia e que está entrando aqui no Brasil. O PLP 343, amarrando os estados para privilegiar a dívida. A emenda 93, que aumentou a DRU para 30%, doutor Diego Cherulli já falou nisso. A PEC 287, que é o tema dessa CPI, não é, que vai estrangular, vai destruir a previdência social pública no Brasil, não é? A reforma administrativa que já passou, que esquartejou o Ministério da Previdência, entre outras coisas, e a aceleração das privatizações. Vejam bem, as contra-reformas que estão sendo aprovadas e que estão sendo exigidas estão no sentido inverso
causa da crise fiscal existente no Brasil, que é justamente o gasto financeiro, o gasto delinquente. Pode passar. Isso se manifesta no orçamento público. Todo ano, o Orçamento Geral da União segue um desenho como esse aqui, ó. Quase a metade do orçamento vai para gastos com a dívida. Por que a Previdência está sendo alvo dessa reforma e o alvo de ataque do mercado financeiro nacional e internacional? Porque depois dos gastos com a dívida, a fatia da Previdência ainda é a que absorve maior volume de recursos, mas atende a mais de 100 milhões de brasileiros e brasileiras do campo e da cidade. Isso, aí é que está o alvo. Essa reforma visa enfrentar, atacar os recursos que ainda se destinam à Previdência Social para aumentar ainda mais a fatia dos juros dessa dívida que nunca passou por uma auditoria. Pode passar. A emenda 95, ela estabeleceu o teto só para os gastos primários, como eu mencionei. Ela deixou de fora a dívida, os gastos financeiros, que não são primários, são não primários, e deixou de fora também despesas com aumento de capital de empresas estatais não dependentes. Um negócio fraudulento. E está atrelado à questão da reforma da Previdência. A reforma da Previdência é para sobrar mais dinheiro para esse esquema. Esse esquema é um esquema que não se justifica. Ele vem sob a fachada de securitizar a dívida ativa, que não vai sair do lugar. A dívida ativa vai continuar lá sendo cobrada pelas procuradorias. E o que vai ser securitizado é apenas um fantasma dela, o direito dela ser arrecadada. E aí esse direito etéreo dela vir a ser arrecadada vai respaldar a emissão de debêntures por essas empresas, e essas debêntures terão garantia estatal, tá? Esse negócio quebrou a Grécia, está quebrando vários países europeus e está entrando aqui no Brasil de forma ilegal. Já são mais de 60 empresas como essa, como a PBH Ativos SA, a CPSEC em São Paulo e várias outras estão sendo criadas. Pode passar. É um negócio ilegal. O TCU já se manifestou nesse TC 016585, mas o senhor Meirelles, banqueiro que está à frente do Ministério da Fazenda, está lá dizendo que não é ilegal não, e que está impulsionando esse tipo de negócio, ao mesmo tempo que ele impulsiona a aprovação da reforma da Previdência. Tá? Pode passar. A reforma da Previdência representa o desmonte da Seguridade Social, ela quebra o princípio da solidariedade, não é? Ela protege a Previdência privada, ela empurra as pessoas para a Previdência privada. Os argumentos apresentados são insustentáveis, como eu vou passar rapidamente aqui por alguns, e ela vem amparada em propaganda abusiva, que chegou a ser proibida pela Justiça, mas, infelizmente, a atual presidente do STF liberou. Pode passar. Deveria ter liberado também espaço igual para quem é contra essa contra-reforma. A PEC 287 traz abusos, verdadeiros abusos, que trarão graves consequências sociais. Ela traz o fim da aposentadoria por idade. Trabalhadores rurais, mulheres e trabalhadores mais vulneráveis, que são obrigados a ficar na informalidade, são obrigados a trabalhar por meio de bicos, porque o atual modelo econômico não garante emprego, não obedece o artigo 6º da Constituição Federal, que coloca o emprego como um dos direitos sociais. Todas essas pessoas, mulheres, rurais e os setores mais vulneráveis, empurrados a sobreviver às custas de bicos, não terão mais direito à aposentadoria. Porque essa reforma extingue a aposentadoria por idade.
ela exige idade mínima de 65 anos para homens e 62 para mulheres. Isso é idade mínima. Ninguém vai conseguir se aposentar com essa idade. Vai se aposentar muito depois disso. Vai viver, trabalhar, e muitos vão morrer sem chegar a se aposentar. Coloca 40 anos de contribuição para o direito a uma aposentadoria integral, que nem é tão integral assim. É uma média de todas as contribuições. Isso vai dar no máximo 80%, no máximo 80%. Reduz o valor geral das aposentadorias, precariza a aposentadoria rural e passa a exigir contribuição mensal do trabalhador que vive de safras e de várias outras questões específicas, exclui as regras de transição vigentes, impede a acumulação de aposentadoria e pensão por morte quando essas duas somadas ultrapassarem a 2 salários mínimos. Olha, acima de 2 salários mínimos é privilégio, não é? Eleva a idade para o recebimento do BPC, do benefício da LOAS, para 68 anos de idade. Esse benefício é pago para pessoas deficientes e pessoas com renda familiar inferior a 1/4 do salário mínimo por pessoa. Nós estamos falando de R$250. Regras inalcançáveis para a aposentadoria de trabalhadores expostos a agentes insalubres, que a doutora Adriana é mestra nesse sentido, nos coloca situações infames para essas pessoas expostas a agentes insalubres, e acaba com a aposentadoria especial de professores. Todos esses abusos trarão consequências gravíssimas. Representa, sim, como a doutora Thaís também é mestra na questão do retrocesso social, que a nossa Constituição proíbe essa reforma, nem para a inflação, nem para o controle da dívida, nem para o juro, nem para o crescimento do PIB. Na realidade, ela é uma solução para o sistema financeiro nacional e internacional, que precisa urgentemente de fundos financeiros que vão captar a papelada podre que está aí nos mercados financeiros. Esses fundos financeiros, tanto da Previdência Privada como da Previdência Complementar Aberta, em âmbito federal, de todos os estados, de todos os municípios, olha quanto destino para a papelada podre que está ameaçando o sistema financeiro mundial. É disso que se trata essa reforma. Os seus argumentos são todos injustificáveis, imprestáveis. O que se quer é beneficiar o mercado financeiro. O déficit é uma mentira. A Anfip já esteve aqui nessa CPI, já colocou os dados, eu apenas coloco aqui um resumo. O déficit da Previdência, como coloca o governo, ele é fabricado. Deixam de considerar o conjunto de receitas previstas no artigo 195 da Constituição Federal para pegar apenas o INSS e comparar com todo o gasto da Previdência. Se fizermos a conta honestamente, todo ano nós temos dezenas de bilhões de reais de superávit na Seguridade Social. Além do mais, é uma infâmia falar em déficit quando se tem uma DRU que morde 30% dos recursos. Se existisse déficit, que recurso haveria para desvincular? Pode passar. O governo fala também agora do déficit da Seguridade. Como é que ele calcula o déficit da Seguridade? Ele inclui... ele deixa de considerar primeiro as receitas que são desvinculadas por meio da DRU, ele desconsidera as receitas perdidas por meio da desoneração da folha e ele inclui as despesas da Seguridade Social dos regimes próprios de servidores, tá? Pode passar. As renúncias fiscais estão aqui nesse quadro, compilado pela Anfip, está aqui a referência, a CPI pode usar esses dados, não é? Renúncias fiscais de centenas de bilhões de reais. Como falar em déficit da Previdência ou da Seguridade quando temos aqui centenas de bilhões de reais de renúncias? Pode passar. E também, como falar em déficit quando nós temos a cobrar dívida de empresas com a Previdência Social que ultrapassam 400 bilhões de reais. No topo da lista,
Varig, JBS, bancos e vários institutos. Pode passar. O governo fala do problema da longevidade, que a população está vivendo muito. Longevidade não é problema, é bênção. Todo esforço da ciência, da saúde, da medicina é para que vivamos mais e melhor. O problema está no desemprego. Nós temos hoje 14 milhões de desempregados. Em dezembro eram 12 milhões. E mais 64 milhões de pessoas fora do mercado de trabalho, na informalidade ou abandonadas, Brasil afora. Se essas 78 milhões que estão na informalidade e que estão desempregadas ou abandonadas estivessem trabalhando e contribuindo, não haveria problema nenhum de financiamento. Então, o problema não é que as pessoas estão vivendo muito. O problema é que está faltando muita contribuição por conta, de novo, do descumprimento do artigo 6º da Constituição Federal, da aplicação de um modelo insano de economia que não gera emprego e renda. Pode passar. O que está por trás da reforma da Previdência? É aumentar os gastos com a dívida. Isso aqui está comprovado no orçamento de 2017, encaminhado pelo governo aqui para o Congresso. Ele já coloca 50,66% para a dívida e 19% para a Previdência. Enquanto no de 2016 eram 44% para a dívida e 22,5% para a Previdência. Pode passar. O papel da dívida pública, historicamente, tem sido um papel de dívida sem contrapartida alguma. Dívidas desde a nossa decretação da independência, senador Paim. Nesse sentido, pode passar. Tivemos várias ilegalidades, vários indícios de ilegalidade, ilegitimidade, até suspeita de renúncia à prescrição da dívida externa com bancos privados internacionais. Tudo isso comprovado pela CPI da dívida pública. Em 2009 e 2010, procedimentos administrativos foram protocolados no Ministério Público, mas, infelizmente, até o momento, nenhuma providência foi tomada para enfrentar o sistema da dívida. As análises técnicas da Auditoria Cidadã da Dívida estão nesse link, estão à disposição dessa CPI, assim como o nosso trabalho voluntário. Apenas para comprovar algumas ilegalidades indicadas pela CPI. Esse quadro, apresentado pelo Banco Central à CPI, olha só, ele mostra de dezembro de 95 até julho de 2009, porque foi quando aconteceu a CPI, nós tínhamos lá em 2009 uma dívida líquida de 1.283 trilhão, e qual foi o impacto dos juros nesse estoque de 1.293 trilhão lá em julho de 2009. Um impacto, olha aqui, ó, de 1.530 trilhão. Veja, é uma dívida de juros. É uma dívida de juros sobre juros comprovada em dado oficial do Banco Central enviado à CPI da dívida. Uma das principais fraudes comprovadas pela CPI da dívida: contabilização de juros como se fosse amortização. Essa é a mega pedalada fiscal. Todo ano, uma atualização paralela de todo o estoque da dívida, faz-se uma atualização paralela. Essa atualização paralela é paga por meio da emissão de novos títulos. Na verdade, essa atualização corresponde a uma parcela dos juros nominais e está sendo paga por meio da emissão de novos títulos, tá? Isso é inconstitucional, fere o artigo 167, inciso 3 da Constituição. Pode passar. Dados oficiais comprovam isso. Esse aqui é a foto daqui do Senado Federal, o quadro da execução orçamentária. O valor pago de juros em 2015, de acordo com o CIAF, 208 bi. E 753 bi de amortização ou refinanciamento. Se nós tivéssemos amortizado 753 bilhões em 2015, o estoque da dívida teria caído, correto? Se tivéssemos apenas refinanciado, o estoque da dívida teria se mantido constante, correto? O que aconteceu com o estoque da dívida? Em 2015, partiu de 3 trilhões 204, terminou em 3 trilhões 936.
o estoque da dívida aumentou 732 bilhões. Então, essa incongruência entre aquele dado do refinanciamento ou rolagem e o que efetivamente aconteceu com o estoque é porque grande parte dos juros estão sendo contabilizados como se fosse amortização ou rolagem. Pode passar. Isso absorve grande volume de recursos. É aí que está o rombo das contas públicas, não na Previdência. Tá? O sistema da dívida, então, tem funcionado para absorver uma grande quantidade de recursos públicos. Não é? O sistema da dívida funciona ao contrário do endividamento público, que deveria financiar o orçamento público. O sistema da dívida sangra o orçamento público e privilegia o sistema financeiro. Tá? Funciona por meio de várias engrenagens que privilegiam esse modelo econômico que esteriliza a economia do país, garante privilégios financeiros aos bancos, se move pela corrupção, como essa contabilização de juros, como amortização, por exemplo, conta com a direção dos organismos internacionais. A prova, pode passar? A prova da influência dos organismos internacionais, tanto no sistema da dívida como na Previdência. Nós resgatamos várias cartas de intenção, senador. Desde a primeira carta de intenção do FMI aqui no Brasil, está lá a interferência, a exigência de uma reforma da Previdência. Todas em 83, em 88, 89, para atingir metas fiscais, reformar a Previdência, em 98, em 99, não vai dar tempo de ler aqui, mas esse material vai todo ficar aí, fazer parte dos anais da CPI, pode passar. E, por último, agora, em 2003 também, e agora em 2017, o FMI afirma que a reforma da Previdência é imperativa para o Brasil. Veja bem, a relação da dívida dos organismos internacionais e essa reforma que não interessa ao Brasil, pode passar, não interessa ao povo brasileiro. Como eu falei, a PEC 287 aumentará o privilégio dos bancos. Os bancos lucram com a previdência privada que não oferece garantia alguma à classe trabalhadora, irão administrar os fundos de previdência, fundos de pensão de natureza aberta, que estados e municípios terão que abrir. É isso aqui que está por trás dessa reforma, porque os argumentos colocados são todos imprestáveis. Então, é isso aqui que está por trás. Quem ganha? Os bancos. A lucratividade dos bancos aqui no Brasil é superior às taxas de lucratividade em qualquer outro lugar do mundo. Até em 2015, quando toda a economia do país cresceu, até o PIB do país encolheu, o lucro dos bancos continuou crescendo exponencialmente. Pode passar. Nada disso, senador, teria menor importância se não tivesse impacto social. E o impacto é inaceitável. Como é possível o Brasil, nona economia mundial, ter a pior distribuição de renda do mundo, estar em 79º lugar no ranking dos direitos humanos, o IDH, medido pela ONU? Isso é inaceitável. Essa contra-reforma da Previdência vai aprofundar isso aqui. Por isso que faremos tudo para não deixá-la ser aprovada. Pode passar. Nada disso precisaria estar acontecendo. Para que retirar direitos se o Brasil é tão rico? Nós somos o país da abundância. Nossa realidade é de abundância. Nós temos nióbio, petróleo, terra, água, clima favorável, todas as fontes de energia, riqueza humana e cultural, riquezas financeiras. Mas nós vivemos num cenário de escassez, num cenário de crises, num cenário que falta recurso para tudo. Nós temos que sair desse cenário urgentemente. Para isso, teremos que enfrentar o modelo econômico. O modelo econômico desenhado para concentrar renda e riqueza não serve mais. Nós queremos outro modelo econômico que impulsione o desenvolvimento econômico e social. E para isso acontecer, vai ter que enfrentar a política monetária suicida. Não pode mais ter essa política monetária suicida. Vai ter que enfrentar o modelo tributário regressivo. Parar de cobrar dos mais pobres,
que consomem um pacote de macarrão com esmola que ganha e paga mais de 20% de imposto e deixa livre os lucros, as remessas para o exterior, as isenções, as desonerações e etc. E vai ter que enfrentar o sistema da dívida, que exige continuamente esse ajuste fiscal absurdo, exige privatizações do nosso patrimônio, exige as contrarreformas e ainda impulsiona esquema que gera dívida pública. Não é? Então, pode passar? A conjuntura de crise não pode justificar tudo, principalmente porque grande parte da classe política que está impulsionando a partir do Executivo essas reformas e que está votando aqui no Congresso essas reformas, está listada, denunciada por crimes de corrupção. Então, não é possível que essas modificações continuem passando, sendo votadas por uma classe política manchada, não é? Passa. Nós queremos saber que dívida é essa, a dívida que está por trás aí dessas contrarreformas. De onde vem essa dívida? Que dívida é essa? O que é dívida mesmo? E o que são esses mecanismos financeiros que geram dívida? Só a auditoria pode responder. Pode passar. A auditoria está prevista na Constituição e nunca foi realizada, não é? Uma CPI da Câmara foi muito importante, mas ainda não significou a realização da auditoria, tá? O Equador fez a auditoria, inverteu essa lógica, nós queremos fazer essa auditoria aqui no Brasil também. Pode passar. Finalizo deixando aqui requerimentos da auditoria cidadã a essa CPI. Em primeiro lugar, interromper a tramitação dessa PEC 287, pois os argumentos apresentados pelo governo para justificá-la são insustentáveis. São todos insustentáveis, todas as pessoas que estão falando aqui estão comprovando isso. Não é possível continuar tramitando se os argumentos são insustentáveis. Tem que parar para ver direito. Segunda reivindicação, identificar as verdadeiras razões para o rombo das contas públicas. Não é a Previdência. Tais como os mecanismos de contabilização de juro como se fosse amortização. Qual está sendo o custo dessa manobra que está provocando aumento da dívida, provocando aumento do pagamento de juros, burlando a Constituição Federal? Qual é o impacto do swap cambial, da forma ilegal, como diz a representação do TCU, que está sendo feita pelo Banco Central? Qual é o impacto das operações compromissadas, que estão esterilizando 1 trilhão e 100, sendo remuneradas diariamente? E, acima de tudo, o impacto desses juros extorsivos, que também não tem justificativa, técnica, política, nem jurídica, nem econômica. Mais um detalhe, tudo que pagamos, senador, desses juros da dívida, dessas operações compromissadas, desse swap cambial, é tudo sigiloso. É tudo sigiloso. Não sabemos para quem pagamos. Então, veja bem, a reforma está no sentido contrário. A reforma que nós precisamos é uma reforma no gasto financeiro, sigiloso. Nós temos que resgatar as investigações feitas pela CPI da dívida pública, concluída em 2010 na Câmara dos Deputados, e avançar, estabelecendo controle sobre os gastos sigilosos com essa dívida pública e com esses mecanismos que geram dívida. Pode passar? Finalizo agradecendo, deixando essa foto aqui, ó. Essa foto é do lixão de Brasília. São pessoas, brasileiros e brasileiras, irmãos nossos que estão lá, vivendo do lixo de Brasília. São sujeitos de direitos de acordo com a Constituição Federal. Esses nunca se aposentarão. Nunca. Se essa reforma for aprovada. Muito grata. Muito bem, Maria Lúcia Fattorelli, representante da Auditoria Cidadã da Dívida.